Oi, turma, espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao nosso estudo, classificação dos seres vivos, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o reino protista. Esse PET 4 nós estamos iniciando agora, não deixem de fazer os formulários, é muito importante para a carga horária de vocês, a frequência de vocês, está sendo tudo contabilizado, tá bom? Caprichem nas respostas, tá? Bom, o reino protista, nós falamos até agora na classificação dos seres vivos, nós falamos sobre os vírus, que são seres sem reino, porque eles são acelulares. Falamos do reino monera, onde nós encontramos bactérias e cianobactérias. Falamos do reino fungi, onde nós encontramos uma diversidade grande de fungos. E agora nós vamos falar algumas coisas a respeito do reino protista. Por enquanto, vai ser bem resumidinho essa parte do reino protista, tá bom? Bom, aí o que nós temos? Olha, no reino protista, aqui eu coloquei algumas características bem básicas. Depois das doenças, essa parte, nós vamos detalhar um pouquinho mais na próxima semana, tá bom? Dentro desse reino protista, então, nós encontramos protozoários e algas. Protozoários vão ser unicelulares, formados por uma célula só, então nós só visualizamos os protozoários através do microscópio. Não precisa ser eletrônico, pode ser microscópio óptico. Exemplos de protozoários: ameba, os nomes são estranhos, ameba, Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas. Nós temos o plasmodium, que causa malária, o paramécio. Esses são protozoários mais, nem posso falar mais conhecidos, os menos desconhecidos, né? E temos aqui também no reino protista as algas. Algas, nós temos espécies unicelulares e espécies multicelulares. Lembrando que multicelulares, mesma coisa de pluricelulares. Antigamente, as algas unicelulares ficavam no reino protista e as pluricelulares no reino vegetal. Mas, de uns tempos para cá, de acordo com as características, eles colocaram todas as algas dentro do reino protista. São seres eucariontes. Eucariontes nós já cansamos de falar, que são os seres que têm o núcleo organizado. Então, os seres que apresentam a célula com o núcleo organizado, que tem aquela membrana certinha carioteca. Aí eu coloquei duas características aqui que nós vamos comentar um pouquinho. A presença de vacúolos pulsáteis ou contráteis, que vai aparecer só no protozoário de água doce, já nós vamos falar. E a realização da fagocitose, que é um processo que a ameba faz para capturar o alimento dela. Nós já vamos falar na sequência, tá? O ambiente onde esses seres são encontrados, os protozoários, eles são encontrados em ambientes variados. Então, existe espécie de água doce, tem espécie de água salgada, então o ambiente vai ser variado. Aqui, olha, o vacúolo pulsátil ou contrátil aparece no protozoário de água doce. Então, aqui, olha, parece uma estrelinha na nossa representação, parece uma florzinha, está representando aqui o vacúolo pulsátil ou contrátil. A função desse vacúolo é recolher o excesso de água que entra no protozoário e jogar esse excesso de água para fora. Então, por exemplo, no protozoário de água doce, como o próprio nome já diz, a água doce, a água de um rio, nós temos a ausência de sal. Então, eu sei que vai ser menos concentrado do que dentro do protozoário. Faz de conta que esse marronzinho de fora é a água doce e essa bolinha que eu coloquei meio laranja vai ser o nosso protozoário. Então, se a água é doce, a concentração nela é menor do que dentro do protozoário, porque dentro do protozoário ele é formado por sais, por proteínas, tem aminoácidos, né? Tem vários componentes. Lembra que no processo de osmose, que é o transporte de água, a água vai sempre do menos para o mais concentrado. Então, o que vai acontecer? O protozoário vai começar, então, a puxar essa água. Ele vai enchendo de água. Protozoário não tem aquela parede celular para proteger a célula. Então, a membrana, ela vai esticando, e se não tiver nada para eliminar esse excesso de água, o protozoário vai estourar, ele vai explodir. Então, qual vai ser a função do vacúolo? Recolher o excesso de água e jogar para fora.
pulsátil, ele pulsa como se fosse um coração e joga esse excesso de água para fora, contrai, né? Ele recolhe o excesso de água e joga para fora. Por que no de água salgada não tem? A água salgada, a concentração de sal ali é muito grande, então eu sei que é mais concentrado fora do que dentro do protozoário, porque a concentração de sal, quando você vai lá na praia, que o sal, a hora que vem ali na tua boca, no seu olho, né, nos seus olhos, arde, é muito sal. A hora que você sai, né, seca, você vê aquele sal, né, percebe aquele sal. Então, a concentração de sal é muito grande. Então, o meio externo, a água, está mais concentrada do que o protozoário. Naturalmente, ó, do menos para o mais. O protozoário já vai perder água. Ele sobrevive porque ele é adaptado para viver nesse ambiente. Mas aí eu faço a pergunta, tem excesso de água dentro desse protozoário, de água salgada? Não. Então, o vacúolo pulsátil, ele não existe no protozoário de água salgada porque não tem função. Não tem excesso de água para ser eliminado como acontece no protozoário de água doce. Então, essa é uma característica muito importante dos protozoários. Lembra que existe no protozoário de água doce. A fagocitose é o processo para a captura de alimento. Então, por exemplo, a ameba. A ameba, ela se locomove através da emissão dos pseudópodes. Pseudópodes são os falsos pés. Então, o que ela faz? Se tem uma partícula sólida lá, um pedacinho de alga, né, que vai ser o alimento dela. Como ela é unicelular, é lógico que ela não tem um pé, claro. Então, o que ela faz? Ela emite uma expansão do citoplasma. Essa expansão do citoplasma é que nós chamamos pseudópode. Ela vai emitir essa expansão do citoplasma, a famosa dancinha da ameba, né? Chegar lá na frente, fechar para que o alimento fique no citoplasma. Quando o alimento entra no citoplasma, nós passamos a chamar de fagossomo. Fagocitose, o alimento entrou, vai ser o fagossomo. Aí o que vai acontecer? Lembra que a organela responsável pela digestão celular é o lisossomo? O citoplasma, realizando aqueles pequenos movimentos de ciclose, vai levar o lisossomo até essa partícula alimentar, esse fagossomo. O lisossomo vai capturar esse alimento, vai fazer a digestão. A célula aproveita tudo que der para aproveitar, mas a digestão sempre sobram alguns resíduos. Então, aqui nós temos o vacúolo residual. Esses resíduos, pelo movimento ali do próprio citoplasma, né, vai encostar esse vacúolo residual na membrana e o resíduo é, então, jogado para fora. Esse processo de eliminar da célula esse resíduo, nós chamamos, aqui apareceu, ó, plasmocitose, ou citose. É uma palavra só aqui, tá? Plasmocitose ou exocitose. Então, a fagocitose é uma endocitose, é para entrar a partícula dentro da célula. E a exocitose é jogar para fora esse resíduo que sobrou. Então, a fagocitose é o englobamento de uma partícula sólida através da emissão dos falsos pés, que nós chamamos de pseudópodes. A reprodução, os dois principais tipos. O que mais acontece é a divisão binária, que é a reprodução assexuada, sem mistura de material genético. Divisão binária, divisão simples, cisparidade, é tudo a mesma coisa. Então, aqui nós teríamos, ó, um paramécio, protozoário, ele vai duplicar o material genético, aumenta o citoplasma dele e depois ele começa a dividir, ó. Dividiu o material genético, né? Duplicou lá em partes iguais, começa a dividir o citoplasma e no final são formados dois novos protozoários. Esses protozoários formados no final são idênticos ao protozoário do começo. Por quê? Porque não houve mistura de material genético. Por isso que essa divisão simples, divisão binária, bipartição, cisparidade, tudo a mesma coisa. É um tipo de reprodução assexuada. Mas ele pode fazer também a conjugação. A conjugação já é um tipo de reprodução sexuada. Vai ter a mistura de material genético. Então, olha,
esse primeiro protozoário, tá vendo que tem umas bolinhas vermelhas? Para representar que o material genético de um é diferente do outro. No primeiro tem umas bolinhas vermelhas, no segundo não tem. Só para mostrar que são diferentes. Eles vão criar, ó, conjugação, igual na bactéria. Uma ponte citoplasmática, ao entrar em contato, eles criam essa ponte citoplasmática entre eles. Eles vão o quê? Trocar fragmentos de DNA, de material genético. Aí o que vai acontecer? Trocou o material genético, duplica o material genético, divide o citoplasma e no final são formados novos protozoários. Os protozoários formados no final são diferentes lá do começo. Por que diferentes? Porque teve essa troca, essa mistura de material genético. Então, a conjugação é um tipo de reprodução sexuada, é onde acontece a mistura de material genético. Depois aqui nós temos a classificação. São 4 grupos aqui na classificação dos protozoários. O critério para a classificação dos protozoários é de acordo com a estrutura de locomoção dele. Então, esse vai ser o critério utilizado na classificação. Nós temos aqui, o primeiro grupo é chamado de Rhizopode ou Sarcodíneo, que vão ser os protozoários que vão se locomover através dos pseudópodes, que são os falsos pés, que é o exemplo da ameba. Aqui eu coloquei, aí nós temos a ameba, aquela ameba que nós falamos muito, o nome científico dela é Entamoeba histolítica. Ela até causa doença na espécie humana. Semana que vem nós vamos falar. Aqui tem um outro exemplo que é a Amoeba proteus. Então, o Rhizopode ou Sarcodíneo se locomove através dos pseudópodes. Os flagelados ou mastigóforos, a gente usa mais o termo flagelados, claro, que é mais fácil de guardar, o nome já fala, se locomovem através do flagelo. Flagelo lembra muito aquela, vamos dizer, cauda, né? Que tem o espermatozoide. É uma organela celular. Então, o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que vai causar a doença de Chagas. Ciliados, o nome também aí é fácil de guardar. A estrutura de locomoção são cílios. Aí o paramécio é um que vai, existem paramécios de várias espécies, tá? O paramécio, ele vai se locomover através dos cílios. E os esporozoários, eles não têm organela de locomoção. O exemplo é o Plasmodium, que causa malária. Também tem de várias espécies diferentes. Quem que vai transportar o Plasmodium no corpo da pessoa? Que vai ajudar ele a se deslocar o sangue. Então, é o sangue que vai ajudar ele a ser transportado dentro do nosso organismo, porque os esporozoários, eles são desprovidos de organelas locomotoras. Aqui, ó, eu coloquei como exemplo, desenho pequenininho, mas aqui a gente teria formação, ó, de pseudópodes, que são os falsos pés, que são os risópodes ou sarcodíneos, os flagelados, que é o Trypanosoma, ó, o flagelo, ele é longo, né? Geralmente é um flagelo. Alguns podem ter 2, mas geralmente é um flagelo e ele é longo. Os cílios, os ciliados aqui, ó, os cílios vai ficar ao redor, ó, o paramécio, ao redor de todo o paramécio. Enquanto o flagelo geralmente é único e longo, o cílio ele já é curto e numeroso. E aqui no plasmódio, né, que é o que eu disse, o esporozoário, que é desprovido de organela de locomoção. Essa semana são só essas características gerais. Aí na questão número 1 está dizendo assim, ó, em protozoários de vida livre, como na Amoeba proteus, existe o vacúolo contrátil. Qual é a função? Lembra, protozoário de água doce, a função do vacúolo pulsátil ou contrátil é eliminar o excesso de água do protozoário, né? Isso é facinho. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. Considerando-se o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares, como os vírus? A vem de não, celular, célula, não tem célula. O vírus é acelular, mas protozoário tem célula, uma célula eucarionte, então essa está errada. A segunda, pode-se afirmar corretamente que os protozoários só se reproduzem assexuadamente? Aquela divisão binária, divisão simples? Não, só. Esse só deixa a afirmação errada. Ele pode se reproduzir também por conjugação, que é uma reprodução sexuada. Essa também está errada. O protozoário causador da malária no homem é o parasita Plasmodium, que eu acabei de citar agora mesmo, né? Então, só uma afirmativa é correta, vocês vão assinalar.
A número 3. Os protozoários apresentam diversos meios de locomoção, que frequentemente são utilizados para sua classificação. Dentre os meios de locomoção dos protozoários, podemos citar os pseudópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos que permitem o deslocamento e a captura de alimento, que é o que a ameba faz. Além dos pseudópodes, os protozoários podem se locomover por, então, tem pseudópodes, flagelo e cílio. Aí vocês vão ver a alternativa que fala os outros dois. E o esporozoário é o que não tem organela de locomoção. O parasisto não é a mesma coisa que cílio, tá? Cuidado. O paramécio é um exemplo de protozoário ciliado, que é cheio de cílios em volta. Então, aqui, ó, seria um paramécio, ele tem lá o núcleo dele, faz de conta, e em volta, nossa, meu desenho vai ficar horrível aqui, ele tem um tanto de cílio. O cílio é numeroso e curto. Para que serve esse cílio? O cílio, gente, conforme ele movimenta, a água bate nele, vai ajudar o protozoário a se deslocar. E por que é importante ele se deslocar ali na água? A captura de alimento. Então, é uma estrutura de locomoção, uma organela de locomoção, e além disso vai ajudar ele a se deslocar até o alimento, vai ajudar ele a capturar o alimento. Aí vocês vão ver a alternativa que fala isso. Bom, essa semana é só isso. São só algumas características gerais dos protozoários. Aí na próxima semana é que nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças causadas por protozoários, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho, que vocês tenham compreendido, claro, pelo menos um pouquinho, né? Que é tudo muito rapidinho. Espero vocês depois do nosso próximo vídeo, né? Na nossa próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima explicação. Tchau!